Boa noite a todos. Então, hoje nós vamos dar sequência no nosso estudo do livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15, que Humberto de Campos fala sobre Joana de Cusa. Joana de Cusa, ela foi uma das seguidoras de Jesus. No Novo Testamento, tem duas citações sobre ela. No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, nos versículos de 1 a 3, Lucas fala que das mulheres que seguiam Jesus, tinha Maria de Magdala, Maria Madalena, tinha Joana de Cusa, que era esposa de um administrador de Herodes, Susana, entre outras. E lá Lucas ainda fala que ela ajudava na causa, seguia Jesus, e ajudava com recursos materiais, porque ela era uma mulher de posses. Também em Lucas 24, no capítulo 24, versículo 10, também cita Joana de Cusa, no momento em que as mulheres, no domingo, após a morte de Jesus, foram visitar o túmulo, Joana de Cusa estava junto. Então é citado no Evangelho de Lucas também aí. Então Joana de Cusa, ela era Joana, esposa de Cusa, que era um administrador de Herodes. Herodes era um rei da Judéia, nomeado pelo Império Romano. Então, Cusa era um alto funcionário público, Então, era um homem de posses, de poder. E Joana, então, participava de tudo isso. De acordo com o que a gente aprende, ela tinha uma das provas difíceis pelas quais o espírito deve passar, que é a prova da riqueza material. E, no entanto, olha o que Humberto de Campos fala. Entre a multidão que acompanhava Jesus, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter. Então, muitas pessoas, hoje a gente ainda ouve comentar isso, aquelas pessoas que ainda, falam de Jesus com desdém, diz que Jesus, o cristianismo é para os pobres, é para os miseráveis, mas Joana era uma mulher de posses. E ela acompanhava Jesus, e olha o que Humberto de Campos fala: mulher de rara dedicação e nobre caráter. Mas Joana, à luz do Evangelho, já tinha chegado ao seu coração. Então ela acreditava, ela tinha fé no que Jesus falava, e ela estava, completamente convencida, completamente ligada à Boa Nova, ao Evangelho de Jesus. A implantação do reino de Deus no seu coração. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele sempre fala dos diálogos que os discípulos tinham com Jesus. E esse é um diálogo que Joana teve com Jesus. Então, Joana possuía a verdadeira fé, Humberto de Campos nos fala. Contudo, ela tinha muitas amarguras domésticas. O seu companheiro de luta, que é o Cusa,
ele não aceitava as claridades do Evangelho. Ele não queria saber de nada do que se referisse a Jesus. E aí ela foi conversar com Jesus, dizendo a ele que o seu esposo não tolerava a sua doutrina, a doutrina do Mestre. Joana confessou então para Jesus os seus temores, as suas lutas, os seus desgostos. Expôs as suas amarguras, abriu o seu coração para Jesus. Como sempre, Jesus ouviu, tranquilo, calmo, deixou Joana falar e ponderou. Aí ele disse para Joana: Joana, só há um Deus que é nosso Pai. E só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Então ele falou isso porque Joana disse para ele, né, que Cusa, sendo um funcionário do Império Romano, ali eles cultuavam vários deuses e principalmente no Império Romano cultuava-se o imperador. Cultuava-se a César, tinha, para todo lado tinha aquele culto. César, o imperador, é que deveria ser um Deus, ele era cultuado como um Deus. E aí Jesus disse que só existe um Deus, Joana. Aí, seguindo, Jesus disse para Joana: certas manifestações religiosas no mundo, muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Seguindo, Jesus falou para Joana: entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Então, o que Jesus está dizendo aqui para Joana? A boa nova que ele nos trouxe, o Evangelho, que é a boa nova, esse conhecimento, é o novo combate sem sangue para a redenção espiritual. E o que vem a ser essa redenção espiritual? O que nós temos aprendido com os espíritos sobre a redenção espiritual? Por exemplo, no caso de Joana, e também nós. Mas Joana, na época de Jesus, ela já tinha vivido milhares de encarnações. E como nós já vivemos milhares de encarnações. E olha, esta, segundo os Espíritos, é a nossa melhor encarnação. Porque se nós estamos aqui, neste mundo ainda, de provas e expiações, é porque nós erramos muito nas nossas encarnações anteriores. E o mais complicado é que, muitas das vezes, nós pegamos os vícios que nós tínhamos de outras existências, os nossos maus hábitos, e vamos caindo novamente, desperdiçando a nossa encarnação.
Jesus continuou e disse para ela: agradece ao Pai haver te julgado digna do bom trabalho desde agora. Então, ela viveu diversas encarnações e nessa encarnação ela despertou. Então começou aí o seu resgate, começou aí a sua redenção. E isto está vindo para nós também. É o nosso despertar para espíritos imortais que nós somos e querer correr atrás de desenvolver os verdadeiros valores, parar de viver com os vícios do passado, com os erros do passado. Hoje, eu sou Angélica, mas eu já fui diversas personalidades, que muito errou. E eu quero, a partir de hoje, procurar errar menos. Olha o conselho que Jesus deu para ela, e isso é muito importante para todos nós. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Por que Jesus está dizendo isso? Joana, ela despertou nessa existência, mas o esposo ainda não. E vai chegar um dia, porque todos somos filhos de Deus. E Deus está cuidando de cada um de nós e todos nós voltaremos a Ele. Então cada um vai despertar. Se hoje o esposo dela não despertou, amanhã ele vai despertar. Olha outra observação de Jesus para Joana. Não te acharias ligada a Ele se não houvesse para isso razão justa. Isso daí nós estamos aprendendo com os espíritos também, a entender essa fala de Jesus. Ninguém é colocado com ninguém numa existência se não for necessário. Se Joana foi colocada junto com o esposo dela, é porque eles tinham algo para se acertar. No planejamento reencarnatório dela, assim como acontece com todos nós, já foi feito quem seria o esposo dela, quem seria seu filho, quem seriam as pessoas com quem ela ia conviver. É o mesmo que acontece conosco. Quando nós vamos reencarnar, é elaborado todo um projeto. Com quem eu vou me casar? Quem vai ser meu filho? Com quem eu vou trabalhar? Quem vão ser meus pais, meus irmãos? Geralmente, as pessoas que são colocadas comigo é porque eu devo alguma coisa a elas. Quando a pessoa não deve, ela vem em missão. Eu ainda estou muito longe disso. Mas geralmente, quem está com você é porque você deve algo a essa pessoa. Jesus disse: servindo-o com amorosa dedicação, estará cumprindo a vontade de Deus. E é isso que Deus quer para nós, com as pessoas com quem nós convivemos. Servir com amor. Nós viemos para servir e não para ser servidos. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Completou ainda Jesus: os sãos não precisam de médico.
Nós estamos aqui nessa busca pelo melhoramento do nosso espírito, e as pessoas que estão conosco, se de repente elas não despertaram, isso que Jesus está querendo dizer, nós devemos fazer a nossa parte, amá-los, mas amá-los muito, porque na verdade eles ainda não despertaram, isso que Jesus está dizendo, eles ainda estão doentes. Joana deixava entrever no brilho suave dos seus olhos a íntima satisfação que aqueles esclarecimentos lhe causavam, mas, patenteando todo o seu estado da alma, interrogou: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgueis acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? Ela quer forçar Cusa a seguir Jesus. Olha o que o Cristo respondeu. Isso é uma grande lição para todos nós. O Cristo sorriu serenamente e retrucou: quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai, ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância, ou da desolação, da inconstância, ou da indolência do espírito? Quanto à imposição de ideias, continuou Jesus, acentuando a importância de suas palavras, por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Se nem Deus faz isso? Por que Deus não fulmina com um raio conquistador, desalmado, que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? Por quê? A sabedoria celeste não extermina paixões, transforma-as. Então Deus não constrange ninguém. Ele poderia pegar todas as pessoas más, todos, e destruir rapidinho. Mas por que Ele não faz isso? Porque Ele ama a todos e todos são filhos dele, Ele transforma a todos. Ele não usa violência, Deus não usa violência, Ele usa o tempo. Olha o que Jesus diz: aquele que semeou o mundo de cadáveres, desperta às vezes para Deus apenas com uma lágrima. Às vezes aquela pessoa, a encarnação inteira dela foi um déspota, destruiu muita gente, foi mal mesmo, maltratou muita gente, mas no final da sua encarnação vem uma doença, e com esse sofrimento ele desperta, e ele desperta para Deus, e Deus acolhe. É isso que Deus quer, Ele quer o seu filho para Ele. Seguindo, Jesus disse: Joana, o apostolado do Evangelho é o da colaboração com o céu, nos grandes princípios da redenção. Sê fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo, como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Isso é muito importante, mas super importante, isso que Jesus está dizendo. Quando se desperta
para a boa nova, quando se desperta para o Evangelho, quando se desperta para o verdadeiro sentido da vida, não se deve cobrar de ninguém, de ninguém. Ama somente. É fácil? Não é. Mas vai desenvolvendo devagarinho a paciência, a tolerância. Peça ajuda a Deus, peça ajuda a Jesus. É isso que Deus quer, é isso que Jesus quer e Jesus está pronto o tempo todo para nos apoiar. Ele envia os bons espíritos, Ele envia os nossos protetores, Ele envia os espíritos que avalizaram a nossa encarnação para nos intuir, para nos ajudar, principalmente quando a gente desperta. Eles estão o tempo todo nos ajudando a desenvolver essa tolerância para com as pessoas que nos cercam. Jesus continuou: volta ao lar e ama o teu companheiro, como material divino que o céu colocou em tuas mãos para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Deus não trava contendas com as suas criaturas, trabalha em silêncio por toda a criação. Nós devemos pegar esse conhecimento, principalmente para o momento que nós estamos atravessando. As pessoas ficam polarizadas na política. Aquele político que você detesta, Deus o ama. E devagarinho, no silêncio, Deus vai transformando e um dia ele será anjo. Aprendamos a amar aquele que nos incomoda. Desde esse dia, Joana experimentou na alma a claridade constante de uma resignação, sempre pronta ao bom trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus. Porque Joana acompanhava Jesus. Imagina, eu lendo isso, eu me emociono e fico imaginando como sentiu Joana ao lado de Jesus. A energia de Jesus, as suas palavras, a sua sabedoria, o conforto que ela sentiu. Os anos se passaram. Joana fez tudo que Jesus falou. Amou Cusa. Eles tiveram um filho. Ela era uma mãe exemplar. Uma mulher valiosa mesmo. Só que os anos passaram. E o que aconteceu? Perseguições políticas. Cusa começou a ser perseguido. Perdeu seu patrimônio material. Ficou com dívidas que ele não conseguiria pagar nunca. Joana nunca perdeu a fé. E veio a doença. Cusa adoeceu. Joana cuidou dele até o último momento. E Cusa desencarnou. E Joana ficou numa situação material terrível. Só que Joana tinha fé. Joana era fiel a Deus. Ela foi trabalhar nos trabalhos mais difíceis. Trabalhos duros para sustentar o seu filho. Ela trabalhou muito e sempre com muita fé e com muita alegria. Nunca entrou em desespero.
Ela acompanhou todo o trabalho de Jesus, inclusive ela acompanhou até a morte de Jesus. E ela aprendeu muito. Ela aprendeu muito também com Maria, a mãe de Jesus. Maria, vendo Jesus ser assassinado naquela cruz, com resignação. Maria foi resignada, Maria foi fiel a Deus até o último momento do seu filho. E Joana aprendeu isso com Maria. Os anos passaram. Aí no ano de 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, Joana foi presa juntamente com seu filho. Amarraram Joana e amarraram seu filho, cada um em um poste. Era aquele circo onde eles queimavam os cristãos. E colocaram fogo. Quando o fogo foi chegando perto do filho, o filho gritou à mãe: repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nós nos perdemos? Abjura por mim que sou teu filho. Os romanos queriam que eles negassem Jesus, que abjurasse Jesus e que adorassem o imperador, que na época aí era Nero. E o filho pediu isso para Joana. Imagina. Joana não conteve as lágrimas. Foi a única vez que Joana chorou ao ver o filho. E o filho pedir isso para ela. Passou inúmeras coisas na cabeça de Joana. Ela recordou a sua vida inteira. A sua vida confusa, o nascimento do seu filho, o crescimento, tudo que ela passou. Mas ela recordou as palavras de Jesus, quando Jesus disse para ela: vá, Joana, seja fiel. E ela lembrou-se do momento da morte de Jesus, da resignação de Maria. Ela virou para o seu filho. Olha que coisa mais difícil. Você vê um filho morrendo, mas olha o que ela disse: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Um dos verdugos, dos soldados lá, chegou para Joana e falou assim: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Joana respondeu: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, conta-nos Humberto de Campos, sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. Então isso foi que Humberto de Campos nos contou sobre essa mulher valiosa, que é a Joana de Cusa, que nessa encarnação dela, ela despertou para as claridades do Evangelho. E nós tivemos notícias, através de Divaldo Franco, que ela teve uma outra encarnação no México,
como uma freira, depois aqui no Brasil, como freira também, Joana Angélica, e hoje ela é a mentora espiritual do Divaldo Franco, a nossa querida Joana de Ângeles, que já nos trouxe muita coisa sensacional através das mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco. Que Jesus abençoe a todos, que assim seja.